seja bem-vindo ao canal DC Estética Pro. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro e esse canal tem o objetivo de te ajudar a iniciar na estética com muito conhecimento e segurança. No vídeo que você vai assistir agora, eu apresentei uma live no meu Instagram, doutora.daniela.catanzaro, onde, nesse momento, eu falava sobre como a formação da celulite acontece. Tá? Então eu expliquei todo o processo fisiológico, anatômico e também dei dicas aí que podem ajudar o profissional e também o cliente a trabalharem no combate à celulite. Eu espero que você goste e fique até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ver todos os vídeos que entram aqui e também compartilhe com quem você acha que precisa ver esse vídeo. Hoje o tema é como a celulite se forma, né? E tô bem animada com esse tema porque eu sei que é um tema que interessa bastante a muita gente, principalmente, não só, né, porque é um tema que as pessoas acabam se interessando porque percebem no próprio corpo, principalmente mulheres, mas também tem a situação de pessoas que não têm celulite de repente, mas se interessam porque são profissionais de estética que gostariam aí de trabalhar combatendo a celulite. E nós sabemos que a celulite é algo difícil, né, de tratar. Então, por isso, a live de hoje é sobre como a celulite se forma e vou dar dicas também para conseguirmos reduzir a celulite, tá? Falando um pouco sobre o tema da live de hoje, além de falar sobre como é que nós vamos desvendar a celulite, né, vamos falar aí sobre desvendando a celulite, também como se forma e estratégias de tratamento. Eu sou a Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, moro em São Paulo atualmente, tenho um consultório aqui no bairro da Saúde e, além de ser biomédica esteta, eu tenho mestrado e doutorado em ciências na USP de Bauru, sou professora na Unifiel e também ministro os cursos VIP, né, para pessoas que estão aí entrando na estética e querem começar a entender, aprender sobre o tema, tanto cursos na área de tratamentos faciais como corporais, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais também sobre os cursos, podem me mandar mensagem. Primeiro, né, vamos começar pensando no seguinte, por que a celulite se forma? Falando aqui do tema. Por que é importante, né, saber por que a celulite se forma? Primeiro, a gente tem que entender, compreender esse tema, né? E compreender a importância da celulite. Ela permite a abordagem, né, do problema ali da celulite dentro da clínica de estética de uma maneira mais direcionada e eficaz. Vocês vão ver que existem vários tipos de celulite, não um tipo só. Eu tenho celulite edematosa, eu tenho celulite fibrosa, e cada tipo de celulite a gente trata de uma maneira diferente, tá? Então, compreender a formação da celulite vai me permitir abordar de maneira mais direcionada e eficaz depois, ali na hora do tratamento da pessoa, tá? E qual que é a definição ou o conceito, né? Primeiro a gente tem que entender que existe um termo, que é um termo popular, que é esse que a gente usa muito, né? Celulite, mas dentro ali dentro do profissional, o profissional que trabalha com estética, ele não costuma falar celulite, ou fala assim, falando com o cliente, mas entre profissionais existe um termo técnico para celulite, que é o fibroedema geloide. Boa noite, Vanessa, boa noite, Gisele, obrigada por estarem na live. Se vocês quiserem fazer perguntas, estou aqui à disposição, tá bom? Vou continuar aqui o tema. Então, só falando sobre essa definição, né, esse termo que eu estava comentando aqui com vocês, essa nomenclatura celulite é um termo realmente popular. Quando a gente está falando entre profissionais de estética geralmente falam aí fibroedema geloide. E basicamente, essa condição, né, a celulite, é uma condição estética e muito comum. A gente não necessariamente precisa tratar a celulite como uma
condição estética, porque vocês vão ver, eu vou citar para vocês que também pode acontecer de ser um problema de saúde. Há muito recentemente foi colocado aí o lipedema como uma condição de saúde. Então, é uma condição de saúde que forma celulite e ele tá muito mais profundo, né? É além da condição estética. A pessoa realmente tem um problema hormonal, ela tem problemas ali até psicológicos que acabam acontecendo por conta dessa luta constante por reduzir a celulite e ela não consegue, tá? Mas, de maneira geral, a celulite é uma condição estética. E essa condição estética, ela afeta a pele, né? Então, a gente consegue visivelmente perceber quando a pessoa tem celulite. Fica uma aparência irregular na pele e ondulada. Frequentemente, a gente vê aí algumas pessoas falando que a celulite tem um aspecto de casca de laranja. Essa condição de aspecto de casca de laranja, geralmente ele fica aí mais comum em mulheres, por uma questão muitas vezes hormonal, mas a gente acaba aí vendo algumas vezes, ocasionalmente, em homens, quando também tem aí algum fator hormonal envolvido, tá bom? Geralmente a gente observa celulite na região de coxa, glúteo, abdômen e às vezes até no braço. Não é tão incomum assim a gente observar a celulite no braço. E eu vou explicar para vocês por que a celulite se forma, tá? Estamos aqui dando uma visão geral para que fique claro o que é a celulite e onde ela aparece, para a gente conseguir aí ficar numa página bem tranquila, todo mundo conseguir acompanhar o raciocínio. Se vocês ficarem com dúvidas, mandem perguntas aqui no chat, tá? Então, esse termo popular, como eu disse, não necessariamente se refere só à estética. Pode estar relacionado também à doença, a uma condição médica, que nem sempre é tão grave, mas pode progredir dependendo da situação de cada pessoa. Então, essa condição estética vai afetar diretamente a pele. E quando afeta a pele, né? Esse termo técnico, nessa condição que é o fibroedema geloide, ele vai ter aí algumas condições variáveis que vão impactar diretamente no tratamento. Então, por que a pele fica com esse aspecto de casca de laranja quando eu tô falando de celulite? Basicamente, pessoal, a celulite ela acontece principalmente quando tem um acúmulo de gordura, tá? Então, a gordura geralmente é um fator crucial para que eu tenha celulite ali. Só que vocês vão ver que também tem celulite que acaba acontecendo também por flacidez associada. Então, existem vários fatores que impactam na formação da celulite. De maneira geral, eu tenho lá o tecido adiposo. Lembra na aula passada que eu estava falando para vocês na aula de drenagem linfática que nós temos o tecido adiposo que é formado por várias células de gordura. Cada uma dessas células eu chamo de bexiga, né? Eu dou exemplo para vocês como se fosse uma bexiga. E uma bexiga que tem ali um pouquinho de água dentro e uma água um pouquinho congelada, como se ela estivesse quase congelando. Isso é uma célula de gordura. Então, é uma bexiga cheia de água, quase congelada. Isso significa que não é uma água fácil, não é nada fácil tirar a gordura daquela célula. E aí, quando eu tenho um tecido de gordura, onde ele tá ali, principalmente nos membros inferiores, então, coxa, glúteo, abdômen e às vezes nos braços, essa célula de gordura que eu tenho, não só uma, mas eu tenho uma ao lado da outra, formando o tecido de gordura, isso vai fazer com que eu tenha também um pouco de outros fatores que vão fazer com que a celulite aconteça. Então, é uma região em que eu tenho dificuldade de circulação sanguínea, circulação linfática, que foi o tema da nossa live da semana passada, né, onde nós falamos do sistema linfático, a matriz extracelular, então a substância fundamental amorfa também é impactada, e as fibras colágenas que nós temos no tecido adiposo também, que é uma rede densa, né, e complexa ali entre as células de gordura, acabam tendo esse fator para interferir no aspecto de celulite.
Então, vocês vão ver que a celulite, ela geralmente está acompanhada de um inchaço no local. E por que esse inchaço? Porque eu tenho uma compressão do sistema vascular, né? Então, os vasos sanguíneos e do sistema linfático. O sistema sanguíneo chega ali carregando nutriente, oxigênio, e enquanto o sistema linfático ajuda a remover toxinas. E quando eu tenho acúmulo de gordura nesses membros inferiores, basicamente eu tenho uma dificuldade dessa circulação acontecer. E aí esse aspecto de perna inchada, região inchada, abdômen inchado, quando é o caso de celulite também no abdômen, se dá por isso, porque eu tenho o sistema vascular, sistema linfático, matriz extracelular, toxinas acumuladas ali naquele local, tá bom? Então, na apresentação vai ficar bem fácil de vocês verem depois no YouTube, quando tiver a apresentação de slides, mostrando, né, essa imagem de várias células de gordura que ficam comprimindo basicamente o sistema sanguíneo e linfático, tá? Vou desvendar aqui um mito, tá? Nem sempre quem tem gordura tem celulite, tá? Mas isso é raríssimo, assim. Tem gente que, a maioria das pessoas que tem gordura na região dos membros inferiores, né? Pernas, glúteos e até no abdômen, às vezes aparece celulite. Mas, às vezes, as pessoas que são magras têm celulite. Então, não é só porque a pessoa está está abaixo do peso que ela não vai ter celulite, tá? Então, é importante ressaltar que nas mulheres a gente acaba vendo com mais frequência. Existe um padrão de depósito de gordura nas mulheres na região dos membros inferiores, então celulite, então a gordura acaba muitas vezes se acumulando no quadril, nas coxas, e por uma questão hormonal e genética, esse tipo de gordura vai ter aí ser afetada também pelo sistema sanguíneo e linfático, favorecendo esse aspecto de casca de laranja, tá? E qual que é a diferença da celulite para a gordura comum? Por que a gordura que eu tenho, porque às vezes no abdômen, eu tenho a gordura no abdômen, mas a gordura que eu tenho no abdômen não forma celulite, e a gordura que tá ali no glúteo, na perna, na coxa, aquela lá forma o aspecto de casca de laranja. Qual que é a diferença? De uma forma geral, a celulite é uma condição em que nós vamos perceber, então, essas protuberâncias e depressões. Então, eu tenho protuberância, então forma aquele aspecto mais inchado, e a depressão, protuberância e depressão. E aí vai formando, né? E isso vai dando esse aspecto de casca de laranja. Irregular, né? Deixando a pele ali de uma forma irregular. E essa condição, ela acontece muito nos membros inferiores de mulheres, porque está associada muitas vezes a hormônios femininos, tá? Onde nós temos principalmente a ação de estrogênio acontecendo naquele local, mas isso eu vou falar um pouquinho mais detalhado ali na frente. Então, quando a gente pensa na celulite, ela tem então esse aspecto de depressão e protuberância, formando a casca de laranja. Já a gordura comum, a gordura que a gente está ali acostumado a ver mais no abdômen, às vezes no braço sem celulite, nos flancos, esse tipo de gordura é um acúmulo regular. Ele não causa uma depressão na pele em diferentes partes do corpo. Geralmente fica ali uma região completamente com gordura, mas sem a depressão. É uma pele lisa, basicamente. O que acontece é que esse tipo de gordura, diferente da celulite, que geralmente está acumulando-se na região dos membros inferiores, então pernas, coxas e tudo mais, quadril, a gordura comum é muito fácil a gente perceber embaixo da pele, e aí eu não necessariamente vou ter o aspecto de casca de laranja. Por exemplo, eu posso ter o aspecto de gordura, né? Eu posso ver gordura no braço, eu posso ver gordura no abdômen, sem necessariamente estar vendo celulite. E quando eu tenho esse aspecto de gordura, por exemplo, no abdômen, eu ainda tenho outro fator, que é a gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura que fica entre os órgãos, entre as vísceras. Por isso é chamada de gordura visceral. Enquanto que, mesmo no abdômen, eu também posso ter aquela gordura que fica abaixo da pele, tá? E aí,
esse tipo de gordura, que não está envolvida com celulite, eu posso encontrar tanto em homens quanto em mulheres. Então, resumindo para vocês, enquanto a celulite é uma condição que vai afetar a aparência da pele, devido ao acúmulo de células de gordura em regiões ali muito específicas, né? E que vai ter esse efeito do tecido conjuntivo, fibra colágena, sistema sanguíneo e linfático impactados, em outras partes do corpo, eu vou ter também um acúmulo de gordura, mas isso não necessariamente vai impactar no aspecto da pele. E a pele, ela não tem, então, no corpo de uma forma geral, essas depressões e protuberâncias, tá? Falando assim de uma forma bem geral, a diferença do que eu vejo de como gordura na região do abdômen, que não tem celulite, e da região com celulite. Então, vamos entender qual é, né? Vou explicar agora para vocês detalhadamente como é que a formação da celulite acontece a nível celular, anatômico e fisiológico, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns tópicos para apresentar para vocês. Pensando primeiro na anatomia e estrutura do tecido subcutâneo, a gente tem que pensar que a pele é um grande órgão, né? É o maior órgão do corpo humano. É tudo que está recobrindo o nosso corpo e separando o meio externo do meio interno. E nós temos na pele 3 camadas, ela é subdividida em 3 camadas. Eu tenho a camada que eu chamo de epiderme, que é a mais superficial. Tenho a camada da derme, que fica logo abaixo da epiderme, e é uma camada um pouquinho mais espessa, que é onde tem ali colágeno e elastina, que dá essa sustentação para a pele, deixa a pele com um aspecto jovem ou envelhecido. E tem também o tecido subcutâneo, ou o que a gente chama de hipoderme, que é onde, de fato, nós temos a gordura, onde existe a gordura ali impactando, tá bom? O tecido, tem autores que chamam de tecido subcutâneo, hipoderme, tela subcutânea, cada livro traz aí um nome diferente. Mas, de uma forma geral, é o tecido adiposo, a camada de gordura que fica ali logo abaixo da derme, ok? E esse tecido subcutâneo, ele tem, além da gordura, ele tem fibras colágenas e elásticas. Então, colágeno e elastina, nós também temos ali fazendo, né, a junção entre o músculo e a pele, para deixar, favorecer ali a aderência da pele. Então, pensando em anatomia e estrutura da pele e do tecido subcutâneo, é isso, eu tenho a pele, né, epiderme, derme e tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo, ele fica logo bem em cima do músculo, o músculo já fica logo aqui embaixo, e eu tenho, então, as fibras de colágeno e elastina unindo, né, fazendo adesão aí dessas estruturas. Quando eu penso em acúmulo de gordura, é interessante a gente entender que a celulite é essencialmente um acúmulo de células de gordura. Então, lá depois da derme, eu tenho o tecido subcutâneo e uma pessoa magra tem poucas células de gordura. Então, é como se eu tivesse poucas bexigas cheias de água, cada uma ali com um pouquinho de água, e a pessoa magra, ela tem uma quantidade controlada dessas bexigas e um número, né, um número e tamanho controlado dessas bexigas de água. Agora, uma pessoa que está ali em processo de ganho de peso ou que se instalou um sobrepeso, nesse caso, eu tenho uma quantidade maior de células de gordura, então essas bexigas, elas estão em número maior e elas também sofreram um ganho de acúmulo de água ali dentro, tá? Tô fazendo só uma analogia entre água, né, como se fosse uma bexiga com água, e o tecido adiposo, para vocês conseguirem enxergar como é que isso realmente acontece dentro do nosso corpo, tá bom? Então, eu tenho ali várias células de gordura formando o tecido adiposo. E uma pessoa que tem um sobrepeso ou um acúmulo de gordura vai ter um número maior de células de gordura e essas células também são maiores em tamanho. Consequentemente, eu estava falando até agora para vocês que a gente tem fibra de colágeno, fibra de elastina, tenho ali as proteínas de sustentação, né, que favorecem então essa ligação, aderência entre os tecidos. E o que acontece? Quanto mais célula de gordura eu tenho, mais essas fibras ficam comprimidas.
Então, eu vou formando aglomerados irregulares de célula de gordura e de fibras. E essas fibras começam a ficar enrijecidas. Conforme isso vai acontecendo, eu vou tendo, então, ali na região, um aspecto de fibras, como eu posso dizer, sendo grudadas ali na pele, tá? E essas fibras que vão aderindo à pele, elas vão formando o aspecto de celulite. Vocês vão ver daqui a pouco que questões hormonais têm muita relação com esse aspecto de celulite, tá? Aí tem o terceiro fator, que são propriamente essas fibras de colágeno e elastina. Então, nós falamos da anatomia e estrutura da pele, tecido subcutâneo, né? Então, nós temos lá epiderme, derme, hipoderme e o músculo. A hipoderme é o tecido de gordura. E conforme vai acumulando gordura, nós temos o tecido de gordura aí em números, as células de gordura em número e tamanho maior. E aí acontece de fato a ação nas fibras de colágeno e elastina. Conforme essas células de gordura vão aumentando, essas fibras de colágeno e elastina que estão presentes naturalmente no tecido conjuntivo ali sustentando a pele, que vão ajudar na firmeza da pele, começa a ser afetado pela celulite. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que essas fibras podem começar a ficar enrijecidas, menos flexíveis, e aí elas vão começar a se agrupar de forma desordenada, formando, então, esse aspecto da celulite que eu estava falando ali agora há pouco, tá bom? E tem o fator, imagina só, gente, eu tenho a célula de gordura, as fibras, acontecendo ali, então, uma desorganização no tecido. Consequentemente, se vocês pararem para pensar, não é à toa que também, além do fator hormonal, nós temos principalmente a celulite na região dos membros inferiores, porque a gente sofre com a pressão e compressão da própria gravidade. Então, à medida que essas células de gordura vão ganhando tamanho e quantidade, elas vão se agrupando e sofrendo a pressão do colágeno e da elastina e também da gravidade, porque é muito mais difícil voltar circulação sanguínea e linfática nos membros inferiores do que dos membros superiores, por exemplo, tá? Por conta aí dessa ação da gravidade. Então, pensando em pressão e compressão irregular, nós temos a alteração da textura da pele propriamente dita. Então, vai criando aquelas covinhas e ondulações características da celulite. E também, além desses pontos, então, a questão da anatomia, né, que nós falamos, acúmulo de gordura, restrição do fluxo sanguíneo e linfático, nós temos agora, então, essa ação dos vasos sanguíneos e linfáticos acontecendo. Então, eu vou ter retenção de líquido, tá? A compressão das fibras de colágeno, ela vai interferir diretamente no fluxo sanguíneo e linfático e fazer com que ocorra uma menor drenagem de líquidos e toxinas. Então, não é à toa que a gente percebe que aquele tecido, ele fica inchado. Vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco sobre os tipos de celulite, e existe a celulite edematosa, que é aquela celulite que tem um aspecto, você olha, você vê que tá acumulando água, parece que é uma esponjinha cheia de água. Se a gente colocar a mão, a gente consegue mobilizar aquele edema, que é o que acontece na drenagem linfática, né? Tem muita gente que fica fazendo equipamento, que fica fazendo vários procedimentos assim mirabolantes, difíceis, às vezes caros, que aquela pessoa só precisa de uma drenagem linfática para melhorar o aspecto de celulite dela, porque o que ela tem é inchaço. Mas a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Então, essa restrição do fluxo sanguíneo e linfático vai favorecer a retenção de líquido e, consequentemente, a inflamação do local, porque eu tenho aí essa toxina sendo acumulada, essa quantidade de líquido sendo acumulada por causa da dificuldade de circulação sanguínea e linfática, tá? Então, tudo isso vai contribuindo para todo esse aspecto da celulite que a gente observa, tá bom? Daqui a pouco eu recapitulo com vocês, mas esses são os 5 pontos principais aí que favorecem a formação da celulite. Tem o 6º ponto que eu vou falar agora, que são os hormônios e genética. Gente, os fatores hormonais, principalmente a ação do estrogênio, o
que acontece? Eles favorecem, né, o estrogênio e também a progesterona, eles desempenham um papel muito importante e significativo na formação da celulite, porque vai afetar a distribuição de gordura, a microcirculação de forma direta e a estrutura do tecido. Então, se a pessoa tem alteração de estrogênio, que é um hormônio que geralmente está associado a, se ele está regulado, eu não tenho tanta facilidade de acumular gordura. E se acontece uma descompensação de estrogênio, eu tenho não só a facilidade de acumular gordura, quanto a progesterona favorece o acúmulo de líquido, aí sim, isso pode ser um fator de doença, que é o caso do lipedema. O lipedema são alterações exatamente nesses hormônios, que hoje é considerado uma doença, hoje tem CID, é tratado por médico, mas antigamente, quem tinha celulite nos membros inferiores era magro da cintura para cima e tinha celulite nos membros inferiores, era olhado como uma pessoa que só tinha um acúmulo de gordura porque ela não queria buscar uma forma de tratamento, né? Ela não queria se movimentar, não queria se alimentar bem, sendo que, na verdade, hoje isso é considerado e é caracterizado como uma doença, porque, de fato, a pessoa ela tem um fator genético e hormonal interferindo no aspecto de acúmulo de gordura e celulite, tá? Então, isso fica até como um alerta para quem ainda nunca ouviu falar sobre lipedema, sobre fatores hormonais que podem interferir na celulite de forma realmente médica e nunca procurou um ginecologista, um endocrinologista ou até um cirurgião vascular, que geralmente, quando é o caso, o cirurgião vascular faz cirurgia para tratar e reduzir esse acúmulo de gordura que vai se acumulando ali por ser uma doença mesmo, tá bom? Atenção, tá? Lipedema é diferente de linfedema. O lipedema é, de fato, esse acúmulo de gordura causado por alterações hormonais e genéticas. Já o linfedema é um tipo de doença que vai afetar o sistema linfático, beleza? Não confundam. E tem o sétimo fator muito importante. Obrigada, Jairo. Muito obrigada pela sua mensagem. Tem um sétimo fator muito importante, que é o estilo de vida e fatores externos. Então, nós sabemos que sim, o fator hormonal e genético podem ajudar, podem favorecer o acúmulo de celulite. Mas, o que acontece? Quando eu tenho o estilo de vida favorecendo, isso pode sim afetar de forma direta. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem um estilo de vida sedentário, ela não favorece a circulação, né? Ela fica ali o dia todo sentada ou o dia todo em pé. Isso não ajuda na circulação principalmente os membros inferiores. E, consequentemente, o que acontece é que essa circulação vai ficando estagnada. Então, o inchaço, por exemplo, nesse tecido em que posso estar vendo o tecido de gordura acumulado, basicamente, então eu tenho o estilo de vida, né, interferindo. Só que não é só isso, não é só o fato da pessoa ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada. A celulite, ela também, como a gente tá falando, né, até agora, vai acontecer por acúmulo de gordura. Ou seja, se eu tenho um ganho de peso por uma alimentação rica em açúcar, rica em frituras, né? Uma alimentação que não é balanceada, essa gordura vai, de fato, acumular com mais facilidade. Além disso, é um tecido inflamado. E se eu coloco tabagismo, né, que é o consumo de cigarro, se eu coloco o álcool também como fatores que podem prevalecer aí e aumentar a celulite, aí, nesse caso, eu tenho um estilo de vida que não está contribuindo para a redução da celulite. Bom, então, depois de termos falado aí desses fatores que favorecem a formação da celulite a nível celular, anatômico e fisiológico, então, a anatomia e estrutura. Também falei do acúmulo de gordura, restrição do fluxo sanguíneo, hormônios, estilo de vida. Nós temos aqui a questão genética também, né? Nós temos aqui a classificação dos tipos e graus de celulite. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são, né, os tipos e graus de celulite.
Basicamente, a gente pode diferenciar e distinguir a celulite ou em tipos, então, quando ela é edematosa, fibrosa, vou falar de todos os tipos, ou então em graus, que a gente vai geralmente de 0 a 3. Esses são os formatos de falar, de classificar a celulite de forma mais profissional e que a gente vai colocar ali na ficha de avaliação do nosso cliente quando ele chega. A gente faz toda a avaliação e consegue anotar qual é o grau da celulite, então 0, 1, 2 ou 3. Ou então, é uma celulite edematosa, gordurosa, vamos falar sobre isso agora, tá? Então, a celulite, ela pode ser classificada em diferentes tipos e graus, e as classificações vão variar ligeiramente, né? Não, vocês vão observar que às vezes é uma diferença pequena entre uma e outra, mas é importante para falar sobre o tratamento disso. E a classificação, ela vai mudar, então, ligeiramente de acordo com os sistemas de avaliação mais utilizados, né? Que são, primeiro, quanto ao tipo de celulite, celulite edematosa. Segundo, celulite fibrosa. Terceiro, celulite adiposa. Quarto, a celulite mista, tá? Então, eu posso ter principalmente esses 4 tipos de celulite. Quando eu tenho uma celulite edematosa, é aquela celulite que tem relação com a retenção de líquido. Então, aquele inchaço nas pernas. A gente percebe uma textura bem macia do tecido, com depressões e covinhas, assim, que dá pra gente perceber que aquela pele tá inchada. Já a celulite fibrosa, ela é caracterizada pela presença de um tecido fibroso, endurecido na pele, resultando em uma textura mais irregular e nodular. Então, eu percebo, quando eu coloco a mão, é uma celulite densa. Então, ela tem como se fossem nódulos e ela é bem irregular, tá bom? Então, acontece também esse tipo de celulite aparecendo com frequência dentro da estética. Também tem a celulite adiposa, que tem muita relação com o tecido, um acúmulo muito excessivo de gordura. Então, aquela pessoa que tem um grande acúmulo de gordura pode ter também essa celulite sendo formada pela gordura. E aí, conforme eu vou tratando a gordura, né, favorecendo o emagrecimento dessa pessoa, consequentemente, né, geralmente é uma pessoa com sobrepeso ou então com obesidade mesmo, e aí, nesse caso, a gente tratando o sobrepeso, a obesidade, a celulite vai reduzindo. Geralmente, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, ela tem também um acúmulo de retenção de líquidos, então eu posso também ter uma celulite edematosa, ou eu também posso ter tecido fibroso ali associado. Isso combina, então, em um tipo de celulite chamada celulite mista, em que eu tenho fibrose, eu tenho edema, eu tenho gordura, tudo ao mesmo tempo. E aí, como é que eu trato? Porque se é uma celulite com fibrose, só a drenagem linfática não vai ajudar, que é o que ajudaria numa celulite edematosa. Então, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Além desse tipo de classificação, então, se é um tipo de celulite edematosa, fibrosa, adiposa ou mista, nós também podemos classificar as celulites em graus. Então, eu tenho o grau de celulite que vai geralmente de 1 a 4, ou então, dependendo do padrão aí do autor que você está seguindo, de 0 a 3, tá bom? Mas, basicamente, são as mesmas características. Existe o grau 0, que é aquela pessoa que não tem celulite. Mesmo que você aperte a perna dela, você não vai ver celulite. Isso é muito fácil de observar em homens, né? Que realmente não tem. A maioria. Mas tem homem que tem celulite, sim. Existe também a celulite grau 1, que é um grau leve ou inicial. A celulite grau 2, que já é uma celulite moderada. E a celulite grau 3, que é uma celulite avançada ou grave. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A celulite grau 0 é aquela celulite que tem ausência, né, do aspecto de celulite. Então, quando você olha, você não vê sinais de celulite naquela pele, mesmo que você pressione, como eu falei ali alguns minutinhos atrás. Já uma celulite grau 1, ela inicialmente
a gente não vê a olho nu. Mas se eu dou uma beliscadinha, se eu pressiono um pouquinho a pele, eu consigo perceber um aspecto de covinhas e ondulações. Então, nesse caso, eu tenho uma celulite que é considerada grau 1. Grau 2 é a celulite moderada. Ela é visível, sem a necessidade de eu apertar, sem a necessidade de pressionar a pele, e ela pode ter flacidez associada, tá bom? Então, é aquela celulite em que a gente olha e já dá para perceber que tem um pouquinho de celulite. Agora, a celulite grau 3, ela já é aquela celulite claramente visível, em que eu tô olhando para ela e eu percebo, mesmo que a pessoa esteja em pé, mesmo que a pessoa esteja sentada, se a pessoa tá deitada, em qualquer ângulo que eu olhe, tem celulite ali. Então, esse já é um grau 3, é uma celulite que a gente chama de celulite avançada ou grave. E ela é claramente visível e pode estar associada à região da pele, flacidez de pele, claro, acúmulo de gordura, edema. Então, observem que, além do tipo de celulite, nós temos também os graus de celulite. Então, eu tenho que saber qual é o grau que essa pessoa está de celulite. É uma pessoa que tem celulite grau 2, em que eu olho e eu vejo que tem celulite, mas, ao mesmo tempo, quando eu vou fazer um tratamento nela, eu vou fazer um tratamento ou para celulite edematosa ou para celulite fibrosa, e aí eu vou reduzir de acordo com o tipo de celulite, vou reduzir o grau dela, tá? Então, a gente tem que ter essa visão bem estratégica na hora de pensar num tratamento, em que eu tenho tanto a questão de celulite em tipo, como também celulite em grau, para conseguir fazer um tratamento completo, tá? Pensar numa estratégia completa para a pessoa. Pensando em estratégias de tratamento e prevenção, o que é que eu posso parar e pensar? O que existe, né, de possibilidade? Principalmente, às vezes, para quem está começando e não consegue desembolsar um valor muito grande para fazer a compra de um equipamento, ou então, de repente, já quer comprar alguma coisa, mas não sabe o que comprar porque tem tanta coisa no mercado, tantas opções, que a pessoa às vezes fica perdida. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre estratégias de tratamento e também de prevenção, para vocês também conseguirem explicar para os clientes ali na hora, no dia a dia, tá? Então, o tratamento e a prevenção da celulite pode envolver uma abordagem multifacetada. Eu posso ter aí várias maneiras de tratar, de pensar em como eu vou usar a estratégia em cada uma das pessoas, cada um dos clientes. Ninguém é igual, então eu vou ter aí o tratamento e a prevenção da celulite envolvendo aí uma maneira multifacetada. O que é importante a pessoa saber? Que ela precisa mudar o estilo de vida, não só pensar em fazer tratamento estético, mas também associar dieta e exercícios para conseguir um resultado potencializado. Boa noite, Adriel! Então, sempre vamos lembrar que a celulite não pode ser que ela não desapareça completamente, tá? Porque tem o fator genético e hormonal que a gente estava conversando. Mas, de forma geral, a gente sempre vai trabalhar naquele cliente pensando em formas ali dele não ter mais aquele aspecto ou aquele grau de celulite tão evidente, tá? Então, essa celulite pode não desaparecer completamente, mas a gente sempre vai buscar estratégias para minimizar a aparência e os efeitos da celulite na pessoa. Lembrando, por que eu estou falando do efeito, gente? Lembra que eu falei agora há pouco que tem relação com o sistema circulatório, sistema linfático? Então, se eu tenho eu tenho edema, o que vai acontecer? Eu posso ter efeito na sensação de peso, eu posso ter efeito na sensação psicológica. Se a pessoa tem muita celulite, às vezes ela se sente mal com aquele aspecto de celulite, então isso afeta o psicológico dela, ela não consegue colocar uma roupa mais curta, ela não consegue colocar um shorts, mesmo estando esse calor que a gente está vivendo, né? Então, tudo isso pode impactar diretamente aí na abordagem de tratamento que a gente vai buscar. Então, a primeira coisa é orientar o nosso paciente. Eu sempre falo isso para vocês nos vídeos, nas lives e também nos stories. O cliente, ele vem assim, ó. Ele vem com a cabeça pra gente, pra fazer tratamento, ele vem com a cabeça de que ele vai fazer um tratamento estético e o tratamento estético vai resolver a vida dele.
Só que, por que ele pensa assim? Porque é um jeito prático. Ele chega no consultório, paga por um procedimento e a gente faz um procedimento milagroso que vai aparecer um resultado na sessão. Só que, muitas vezes, muitas coisas a gente consegue mostrar resultado para o cliente ali na sessão. Mas, se ele não se conscientizar e ter, então, o primeiro ponto, que é uma alimentação saudável, os resultados, eles podem não ser duradouros, tá? Então, eu preciso que o cliente seja consciente e pratique ali, dessa maneira multi-estratégica, multifacetada, a alimentação saudável. Por isso, a importância de a gente ter parceria com nutricionistas. Se você tá vendo que aquela pessoa, ela não tá conseguindo reduzir medidas a longo prazo, ela deve estar com alguma dificuldade no dia a dia dela. Não é só o que você faz dentro da cabine. A alimentação é muito importante. Então, vamos lá explicar para o cliente a importância de ter um acompanhamento nutricional e aí buscar essa alimentação saudável, que é fundamental, tá bom? Então, a dieta balanceada, hidratação adequada, beber bastante água ajuda naquele fluxo sanguíneo linfático e, consequentemente, na eliminação de toxinas, tá, gente? Então, vamos sempre explicar isso também para o nosso cliente. Além da dieta, né, rica em grãos integrais, proteínas, fibras e evitar comidas ricas em gorduras e açúcares, a hidratação é fundamental para o tratamento da celulite, porque favorece a circulação sanguínea e linfática e aí, consequentemente, ajuda naquela sensação de edema, tá? Na região, principalmente das pernas. Segundo ponto, muito importante, são os exercícios físicos. Galera, pensando em atividade aeróbica e treinamento de força, qual será que é melhor para a celulite? Alguém tem uma ideia? Alguém tem um palpite? Qual será? Atividade aeróbica ou treinamento de força? Qual será que é melhor para tratar celulite? Alguém arrisca? Vou esperar um minutinho para ver se alguém responde. Será que existe um melhor? Será que existe um tipo de tratamento melhor? De atividade física melhor? Pensando em atividade aeróbica, o que acontece, tá? Corrida, caminhada, ciclismo, natação. A Cida respondeu aeróbica. Vamos lá. E o treinamento de força? Eu tenho, então, musculação como exemplo, né? Cida, você acredita que os dois tipos podem ajudar, só que de maneira diferente? Então, a pessoa, ela precisa, basicamente, se ela tem um grande acúmulo de celulite, o ideal é que, dependendo principalmente do tipo de celulite dela, ela faça um tratamento, ela busque um tratamento voltado, né? Então, a gente, como profissional, vai indicar o melhor tratamento de acordo com o tipo de celulite, mas a atividade física, se ela fizer uma atividade física aeróbica, então se ela fizer ali corrida, caminhada, natação, ela vai favorecer não só a queima de gordura, porque acelera o metabolismo, mas ela melhora a circulação sanguínea, tá? Então, isso costuma ser bem legal, exatamente como a Lídia tá falando, uma complementa a outra, porque enquanto, nesse caso, a atividade aeróbica vai me ajudar a favorecer a circulação sanguínea e linfática, porque eu tô ali ajudando, e também tô ajudando a queimar gordura pela atividade aeróbica, o tratamento de força, ele é muito legal porque eu vou fortalecer a musculatura. Conforme eu vou fortalecendo o músculo, eu vou tonificando o tecido, eu vou tonificando a região, e aí esse aspecto da pele vai mudando. Então, olha só que interessante, eu preciso aumentar a queima de gordura, favorecer a circulação sanguínea, e mais rápido eu vou conseguir reduzir o aspecto de celulite se eu tonificar a região, se eu tonificar o tecido, tá bom? Então, os dois estão certos. A Cida tá certa, o aeróbico é muito importante sim. E se a gente, vamos pensar assim, uma pessoa que ela tem muita celulite, qual que vai ser melhor? Aí sim o aeróbico vai ajudar mais rápido. Parabéns, Cida, arrasou. Lídia também, obrigada por complementar. E aí também temos a opção, então, a primeira estratégia, alimentação, segunda, exercício físico e terceira, massagens e terapias manuais.
Nas massagens e terapias manuais, tem uma, né, que na minha visão, assim, é fundamental. Claro que a gente pode associar diversas estratégias, tá? Diversas terapias manuais mesmo. Inclusive massagem relaxante, porque às vezes a pessoa tá tão tensa que ela acaba tendo ali uma dificuldade de perder peso porque tá com cortisol elevado. Então, muito estresse dificulta essa perda de peso. Acontece também. Mas, gente, vocês sabiam que dependendo do tipo de celulite, é lógico, eu vou ter terapias manuais diferentes que eu posso associar, mas de maneira geral, existe uma que pode impactar e ajudar quase todas as pessoas. E eu acho que eu já citei ela aqui. Alguém lembra? Qual é a terapia manual que pode ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a circulação? Principalmente se a gente for pensar em estimular ali essa circulação e eliminação de toxinas, tá? Favorecer a circulação sanguínea, a circulação linfática. Alguém tem alguma ideia de terapia manual que pode favorecer essa circulação, essa melhora da circulação? Eu já vi que a Cida é massoterapeuta, provavelmente ela lembra. O Adriel, acho que ele sabe, meu aluno. Ah, parabéns, Cida, de novo, tá arrasando. Drenagem, isso mesmo. A massagem... o Adriel falou, o drenodetox ortomolecular. Parabéns, gente. Os dois podem ajudar. E eu vou falar daqui a pouco sobre manta térmica na questão de celulite, que tem a ver com o drenodetox, Adriel. Então, acho que essa parte vai ser interessante para você ver, tá bom? Não lembro se... Nós já conversamos sobre isso, mas se não, vai ser legal você saber. Então, parabéns para os dois. Nós temos aí tanto a drenagem linfática manual, que é a que, de fato, eu realmente indico, né? Quando é um caso de celulite, se a gente faz bem certinho a drenagem, manipula muito bem, faz aquela drenagem bem devagar e arrastando o líquido, realmente, eu tenho até foto. Vou colocar aqui na aula para vocês verem, depois no YouTube, foto de celulite, assim, que o aspecto, né? O inchaço da perna reduz demais em uma sessão, ali na sessão, porque a gente tem esse benefício, né? De drenar aquele líquido acumulado. Tem gente que acumula, principalmente se é uma pessoa com lipedema ou com problemas circulatórios, né? Então, a gente consegue ajudar muito essas pessoas. O drenodetox ortomolecular, então, ele tem ali todos os produtos ortomoleculares que vão nutrir e desinflamar, desintoxicar o tecido. E quando a gente usa manta térmica no drenodetox, tem um fator que é bem interessante de falar. Vocês vão ver que eu não vou citar a radiofrequência como uma terapia, né, alternativa aí com equipamento para tratar. Por quê? Quando a gente fala de fibrose, né, então vamos pensar que chega uma pessoa com fibrose para eu tratar. Fibrose ali na região da celulite. Lembra que eu estava falando que a fibrose nada mais é do que a fibra elástica e colágena que estão ali desreguladas, desorganizadas junto com a gordura? Gente, imagina se eu coloco radiofrequência aquecendo esse tecido, que é justamente a intenção de estimular a fibra colágena e elástica, né? A radiofrequência, ela pode fazer com que eu tenha um efeito de ainda mais rigidez das fibras de colágeno e elastina. Então, nesse caso, eu não posso, né, trabalhar com terapias que aqueçam o tecido. Muitas vezes. Isso significa que se eu vou trabalhar com manta térmica, eu preciso ficar atenta à temperatura da manta. Eu quero sim estimular a absorção dos ativos na hora do drenodetox, quero favorecer a transpiração dessa pessoa para eliminar toxinas. Mas eu não posso deixar por muito tempo e eu não posso deixar numa temperatura tão alta, se for uma celulite fibrótica, tá? Vamos ficar sempre atento nisso, porque se eu fizer com uma grande frequência, pode acontecer de piorar esse aspecto de celulite fibrótica, tá bom? Então, por isso que entender como a celulite se forma, qual é o tipo de celulite, fisiologia, é muito importante, beleza? Se vocês ficarem com dúvidas, deixem aqui que eu respondo, tá, gente? Tem também a questão dos tratamentos tópicos, tá? Então, falando aí das massagens, terapias manuais, a drenagem linfática, de fato, é a minha preferida, como a Cida comentou. E os
tratamentos tópicos, o que a gente pode usar aí de produtos para a pessoa passar no local e ter o benefício de reduzir celulite? Bom, primeiro tem que ser um produto realmente bom, né? Não adianta a gente falar para o cliente comprar qualquer produto e ele passar, porque às vezes não é isso que vai ajudar. O que eu preciso explicar para o meu cliente? Que eu preciso estimular a circulação sanguínea, estimular a circulação linfática. Agora, já que vocês estão me respondendo, estão aqui interagindo comigo, eu vou aproveitar então e perguntar. Alguém tem ideia de um ativo tópico que eu posso recomendar para o meu cliente usar no dia a dia? Ou então, que eu posso usar ali na cabine de estética, que podem favorecer a circulação da região? Se eu estiver pensando não só na circulação, mas na quebra de gordura, estimular a lipólise. Tem um ativo e esse ativo vai sair amanhã, eu vou postar amanhã sobre ele no feed, como um ativo para celulite e gordura localizada. Alguém tem ideia? Alguém pode citar um ativo? Tem vários, né? Qualquer coisa que eu queira trabalhar estimulando a circulação, eu posso utilizar, desde que a pessoa não seja alérgica. Mas vamos pensar. Alguém tem algum palpite? Eu vou fazer um videozinho na farmácia para vocês depois não só não ficarem dependendo de prescrição farmacêutica, né? Mas também para vocês conseguirem falar, olha, na farmácia tem tal produto que você cliente consegue comprar e isso vai te ajudar na redução de medidas ou de celulite, que é fácil da pessoa comprar, né? E aí o profissional de estética, que às vezes já começou a atender, mas ele tá atendendo algumas pessoas porque ainda não tá formado, ou então ele recebe, né, essa pergunta por estar na faculdade de estética, ou então ele não prescreve, não faz receita. Tem muita coisa na farmácia que pode ajudar, tá bom? Bom, o tratamento tópico, né, que eu gosto muito, é a cafeína, gente. A cafeína, ela pode ser usada de forma tópica, pode ser usada de forma oral e também tem em forma de enzima para aplicar, para favorecer a circulação e estimular a lipólise. Então, se for um tipo de celulite edematosa, vai ajudar a favorecer a circulação, porque aumenta o metabolismo local. Se for uma celulite fibrótica, vai ajudar também, porque tem ao estimular o metabolismo, eu tenho a lipólise, favoreço a lipólise, que é a quebra da gordura. Então, o nicotinato de metila, apesar de aquecer um pouco, ele também estimula muito a circulação. Uma outra opção que a gente tem aí para trabalhar com celulite, pensando em tratamento tópico, tá? Vários tipos de celulite. Então, principalmente a cafeína seria um ativo interessante para a gente recomendar para a pessoa usar. Mas também posso passar silício, posso passar cálcio. Não faltam ativos aí pra gente sugerir para os clientes, tá? Vou fazer um conteúdo só sobre isso para falar com vocês. E em questão aí de procedimentos estéticos que não sejam manuais, outras terapias, alguém tem palpite sobre outros procedimentos estéticos que eu posso utilizar para celulite e eu vou favorecer? E não precisa se apegar a tipo nem grau, tá? Só fale pra mim se tem algum que você conhece que pode ajudar na celulite. Eu tenho aqui 6 opções. Sendo que a última que eu vou falar aqui pra vocês é médica, tá? É intervenção médica. A primeira é endermologia. Eu gosto muito, né, desse equipamento. É um dos equipamentos que eu acho que todo profissional que tá começando na estética pode começar tendo ele, porque ele ajuda muito em celulite. Não só favorece a circulação e a modelagem, mas também na fibrose. Ultrassom quando é celulite adiposa, que é do acúmulo de gordura. Carboxiterapia, porque além de favorecer a quebra da gordura, também ajuda a soltar essas fibroses, só que a carboxi dói muito. Ventosa pode ser sim, Cida. O que acontece? A ventosa, ela é como se fosse o endermo. A diferença é que o endermo, ele tem ali aquele equipamento
o motorzinho fazendo toda a pressão o tempo todo. No caso, a ventosa, a gente fica trabalhando ali sem o motor, mas a pressão também vai ser diferente, porque no endermo eu consigo aumentar a pressão. Só que tem um ponto bem importante. A gente tem que trabalhar na questão do endermo nas fibras de Langerhans, no sentido das linhas de tensão da pele. O que são essas linhas de tensão? Eu vou colocar aqui uma imagem, tá? Na apresentação que vai para o YouTube depois para vocês. Essas linhas de tensão são linhas que são linhas imaginárias, mas que todos os cirurgiões, na hora de fazer um corte, por que um cirurgião ele não faz um corte de qualquer jeito na pele da pessoa? Por exemplo, uma cesárea. Por que ele sempre faz aquele cortezinho na região ali da região abdominal? Ele faz sempre na mesma direção. Na mama também, quando vai colocar silicone. Por quê? Porque são as linhas de tensão da pele. Então, quando a gente vai trabalhar com ventosa ou endermo, para evitar que tenha flacidez, eu tenho que trabalhar nas linhas de tensão. E aí existe um mapa no corpo todo em que a gente pode trabalhar com o endermo, fazendo essa pressão, sem correr o risco de causar flacidez. Flacidez tissular mesmo, tá? Vou colocar também aqui na apresentação depois. Mas sim, trabalhar com endermo, trabalhar com ventosa são ótimas opções pensando em celulite. Tem também a questão do ultrassom e carboxy, que eu estava comentando. Uma que eu gosto muito também é a intradermoterapia, seja pressurizada ou com agulhas. A intradermo tem ativos que a gente vai aplicar direto na celulite. Atenção, tá? Não sei se vocês conhecem, mas existe um ativo chamado hialuronidase. Ele tá em muitos produtos aí de combate à celulite, muitas enzimas, mas a hialuronidase, a gente sabe que ela é usada muitas vezes para desfazer a aplicação do ácido hialurônico. Ou seja, quando eu coloco a hialuronidase no tecido, o ácido hialurônico é natural no nosso corpo, né? Então, o que eu corro o risco? Eu corro o risco de diminuir a quantidade de ácido hialurônico no local. Então, eu vou ajudar na fibrose da celulite? Vou. Mas se a pessoa não aplicar direito, corre-se o risco de favorecer flacidez naquele tecido, tá bom? Então, hoje mesmo eu tava vendo mescla de aplicação para gordura com hialuronidase, tá? Então, cuidado com esse ativo quando a gente tá trabalhando na intradermoterapia. Tem também a manta térmica com considerações. E principalmente se é o caso médico, cirúrgico, tem também a subcisão. A subcisão é uma cirurgia, né, que o médico ele vai envolver, né, vai utilizar ali de equipamentos para puxar a pele para baixo, quebrar as fibras de colágeno e melhorar, assim, a textura da pele, tá? Então, com isso, a gente tem aí os procedimentos que podem favorecer. E, obviamente, o que eu sempre falo para vocês, a terapia combinada como sexta opção de tratamento. Gente, a terapia combinada, ela nada mais é do que essa abordagem integrada. Então, a pessoa vai fazer atividade física, vai se alimentar bem, vai fazer terapia manual, vai fazer terapia elétrica ou o que seja, né? Vai passar com um acompanhamento nutricional, médico. A terapia combinada, ela é fundamental, ninguém faz nada sozinho, né? A gente sabe disso. Então, é muito importante ter essa combinação de terapias para tratamento. Para manutenção a longo prazo, é muito importante que a pessoa tenha um estilo de vida saudável, porque assim a pessoa ela vai ter ali uma vida ativa, saudável, alimentação equilibrada e exercícios regulares, o que vai impedir a formação de nova quantidade de celulite e ao mesmo tempo eu vou ter o benefício de ter uma pessoa com uma vida, né, um estilo de vida saudável mesmo, e o gerenciamento de peso. Manter um peso saudável pode ajudar a reduzir a celulite e prevenir o aparecimento também, tá bom? Então, galera, vamos chegar aqui a uma conclusão sobre esse assunto. A celulite é uma condição que envolve a interação entre células de gordura, fibra de colágeno, elastina, fluxo sanguíneo, fator hormonal, estilo de vida, né? A compreensão desses aspectos é muito importante para o desenvolvimento de abordagens efetivas, eficazes, visando a melhora da aparência e minimizando os efeitos da celulite, não só efeitos físicos, mas também
psicológicos, né? E essas abordagens podem incluir aí mudança na dieta, exercício físico, tratamento tópico, indicação de home care, os procedimentos estéticos e a abordagem global. Tudo isso é importante para a gente entender sobre a celulite, não só a anatomia, a fisiologia, a nível celular, mas também como é que a gente pode ajudar esse cliente de fato, tá bom? Porque o que a gente quer é entregar um resultado incrível para a pessoa, a gente quer aquele cliente feliz, satisfeito, que volta, que continua sempre fazendo, porque a gente sabe que ninguém tem alta de estética, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente quer fazer, e aquele cliente que vê que você entrega resultado, ele vai voltar com certeza e vai indicar pessoas para fazerem procedimento com você. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês foram muito participativos. Acho que eu consegui, assim, explanar tudo que eu tava em mente aqui, que eu tinha me programado. Até a próxima segunda-feira vai ter live de novo. Agora eu tô aqui me comprometendo a fazer live toda segunda-feira, 7 horas da noite. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como começar na estética, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre como começar, quais os melhores tratamentos, quanto que eu tenho que investir. Então, é sobre isso que a gente vai falar na segunda-feira. Então, é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a semana que vem.